Olá, meu nome é Demetrios e eu estou aqui para especificar o conteúdo sobre estrutura de dados dinâmicas e parametrização de coleções. Dentro do mundo real, existe a possibilidade de fazermos coleções. Podemos colecionar diversas coisas, figurinhas, carrinhos de brinquedo, entre tantos outros. Como vimos em aulas anteriores, para criarmos uma coleção na classe Java, utilizamos da classe Array, que criará uma estrutura que irá guardar objetos. Porém, temos o seguinte problema. Sempre que temos uma coleção, há a possibilidade de adquirir novas unidades para a coleção. Como a classe Array possui um tamanho fixo, como resolver essa situação? Para resolvermos isso, utilizamos as chamadas estruturas de dados dinâmicas. As estruturas dinâmicas, assim como a classe Array, servem para colecionar objetos, porém com uma diferença. Elas não possuem um tamanho fixo. Uma grande vantagem da utilização de estruturas dinâmicas é o fato delas evitarem desperdício de memória, pois a memória alocada para a estrutura é somente a necessária, diferente da classe Array, onde posso ter 10 espaços alocados e utilizar somente 2. Utilizaremos duas classes de estruturas dinâmicas, Vector e ArrayList. As duas estruturas possuem a mesma API, ou seja, possuem exatamente os mesmos métodos. Porém, possuem uma diferença. Vector é thread safe, ou seja, ele controla acesso simultâneo, mas devido a isso é mais lento do que o ArrayList. Vamos testá-lo na prática? Vamos criar uma coleção de carrinhos. Cada carro possui uma cor, um tamanho e um peso. A cor será string, o tamanho será char, p, m ou g e o peso será float. Criaremos nossa classe bem encapsulada, com getters e setters e um construtor. Agora criaremos um objeto da classe Vector e em seguida o instanciaremos. Em seguida, criaremos 3 objetos da classe Carro e o preencheremos com dados fictícios. Depois, iremos utilizar o método add do objeto Vector, passando como parâmetro os carros instanciados, para adicioná-los à estrutura dinâmica, porém adicionando um por vez. Observe que o próprio Java faz a alocação de memória para nós. Em seguida, utilizaremos uma estrutura chamada ForEach para percorrer nossa estrutura e mostrar cada carrinho na console. Agora faremos a mesma coisa, porém utilizaremos dessa vez a classe ArrayList. Observe que a API de ArrayList é a mesma de Vector, portanto utilizaremos os mesmos métodos do exemplo anterior. Veja que existe um warning no Eclipse, ele avisa que a coleção não está parametrizada. Mas o que seria parametrizar uma coleção? Quando criamos uma coleção, criamos de apenas um tipo de objeto. Nós não podemos colocar carrinhos em uma coleção de cartas ou figurinhas, por exemplo. Isso é parametrizar. Dentro da programação, quando não parametrizamos uma coleção, podemos inserir qualquer tipo de objeto dentro dela. Mas geralmente não é isso que queremos. Para isso, definimos um tipo para a coleção. Quando colocamos um tipo para a coleção, ele só aceitará uma categoria de objeto, o objeto escolhido. Para padronizar uma coleção em Java, colocamos o tipo do objeto que será aceito pela coleção após o seu nome entre os sinais de menor e maior. Vamos testar? Colocaremos após a palavra ArrayList o parâmetro carro entre os sinais de menor e maior, para que a nossa coleção só aceite carros. Após parametrizarmos a coleção para o tipo carro, não será aceito nenhum outro objeto diferente de carro, o que torna mais consistente a ideia de coleção. Observe que agora sumiu o warning do Eclipse. Vamos testar. E com isso chegamos ao fim da nossa videoaula. Desafio você a implementar o programa do exemplo pedindo os dados ao usuário, utilizando try-catch e mostrando os dados ao final de forma tabelar e usando ForEach. Recomendamos que vocês estudem a API das classes Vector e ArrayList. Eu sou Demetrios do Grupo SAI e convidamos você a assistir a próxima videoaula. Até lá!